Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre fraudes e mercado financeiro. Como está nesse momento o mercado financeiro brasileiro, a indústria de pirâmides financeiras que imperversou no Brasil nos últimos anos está ainda em atividade ou há formas, há métodos, existe um jeito para acabar, para coibir com essas fraudes? E como os poupadores, como os investidores, como os cidadãos comuns podem se proteger desse tipo de fraudes? E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos um convidado especial hoje aqui nos estúdios da BMC, o advogado Artemio Picanso, especialista em mercado de capitais e combate a fraudes financeiras. Doutor, muito boa noite e bem-vindo aqui à BMC Talks. Muito obrigado, cara, pela participação e fico feliz de estar aqui para poder ajudar e contribuir na medida do pouco que sei. O doutor Artemio é um conhecido amigo de longa data, já nos conhecemos de outros carnavais e já enfrentamos várias pirâmides financeiras juntos, e ele acaba de publicar esse livro aqui, deixa eu mostrar aqui para o nosso público, Anatomia de um Golpe, livro que o doutor acaba de publicar, está disponível na Amazon, né, doutor? Está disponível no nosso site, artemiopicanso.com.br, você pode fazer aquisição e em breve vai estar na Amazon para a gente estar negociando já com eles. Perfeito. E aqui conta um caso muito interessante, muito peculiar, que é o caso da Bryce Company, mas não só da Bryce Company, também da Gas, consultoria Bitcoin, Rental Coins, da Atlas, vários casos, mas principalmente da Bryce Company, de como foi desventado esse golpe, que era, podemos dizer, a maior pirâmide financeira do Brasil, né, doutor? É a mais sofisticada, vamos dizer assim. Em termos de volume financeiro, acredito que a GAS ela é um pouco maior, mas a Bryce, com certeza, ela é a mais sofisticada em relação a tudo, publicização, aonde que ela existiu, onde o dono esteve e todo o contexto geral. Interessante também porque aqui há até um perfil, né, do piramideiro tipo, né, do típico piramideiro, que é basicamente um psicopata, né? É uma pessoa que tem sérios problemas de narcisismo, não tem nenhuma problemática a fraudar até pessoas com dificuldades financeiras, pessoas de uma certa idade, pessoas que não entendem o que estão fazendo e eles não estão nem aí. Como é que o senhor definiria um piramideiro, uma pessoa que comete fraudes seriais, como alguns casos aqui reportados? Ele é uma pessoa que tem um contorno de sociopatia, como você bem disse, uma psicopatia. Ele realmente tem características que chega um momento que ele não olha tão somente o dinheiro. Eu acho que o grande gap disso aí, a grande atenção que ele quer dar é poder enganar. Essa é até curioso, eu acho que a grande vontade, a lascívia que tem a respeito disso é enganar as pessoas. Porque chega um momento que o dinheiro ele se torna supérfluo. Tudo que o dinheiro alcança, ele já tem. Então, acaba que necessariamente ele já teve jato, carro, e enfim, não tem muito mais o que fazer com aquele dinheiro. Antes de continuar, eu até normalmente sempre pergunto para os meus convidados quem que é o convidado para o nosso público conhecer. Então, voltando para a pergunta tradicional aqui do BMC Talks, quem que é Artemio Picanso no mercado em um minuto? Eu sou advogado especialista em blockchain e combate a fraudes financeiras, a gente atua muito no mercado de capitais, fui autor do projeto de lei para criminalizar o esquema Ponzi no Brasil, pirâmide financeira, participei da regulação ali de setor de criptoativos no Brasil também, então a gente sempre está ajudando órgãos de persecução penal da forma que necessita, porque é uma matéria nova relacionada a blockchain. E a nossa bandeira sempre foi a tentativa de deixar o mercado seguro para o investidor, incentivando principalmente a educação financeira, porque eu acredito que somente a educação financeira é capaz de fazer com que a pessoa deixe de cair em fraudes, evitando que coloque dinheiro em apostas e lugares que são um pouco estranhos. Pois é, vamos então entender como que está esse momento no mercado, porque durante os últimos anos vimos vários casos até icônicos de pirâmides financeiras que acabaram captando bilhões, literalmente bilhões de reais, fraudando milhões de brasileiros, muitas dessas pessoas acabaram tendo problemas até pessoais, né? Famílias que se desgregaram, problemas financeiros às vezes insolúveis, tiveram uma forte redução no seu padrão de vida por causa dessas pirâmides financeiras. O que o senhor acha? Como que está o mercado hoje? Por que tivemos no passado essa explosão de pirâmides financeiras e por que hoje, aparentemente, a situação parece estar sob controle, mas está de fato sob controle? Não, isso nunca vai acabar. Desde que a história de o mundo existe, a gente retrata muito bem isso na parte do livro, porque a anatomia, a gente está falando abrindo esse corpo, né? Divide isso em atos, é uma indústria que existe nisso. Parte de fraude financeira e golpe sempre existiu desde que mundo é mundo. O que eles fazem é o quê? Eles modificam, eles pivotam. Por quê? Antigamente, a gente notava muito que existiam aqueles grandes casos com bilhões movimentados. O que eles começaram a notar?
Empresa, quando cresce demais, ela vai chamando a atenção, chamando o holofote. E aí eles acabam se tornando um alvo muito claro. O que eles fizeram? Basicamente é diminuir o período de fraude financeira da pirâmide. A gente fala que pirâmide ela não quebra, não conclui, ela se conclui, ela finaliza, né? Ela tem um período de maturação que ela vai finalizar, puxar ali da tomada. Mas de fato ainda existe. Diminuiu muito essa questão das pirâmides gigantes, que são multibilionárias, que afetam milhares de pessoas. Mas isso existe desde que o mundo é mundo. O golpe é sempre a consequência, né, de uma febre social do comportamento humano. O golpista vê aquilo, observa o que é necessário na sociedade, aprimora e tenta vender aquilo como uma solução inovadora. Pois é interessante esse ponto, porque o golpista, então, consegue ler a sociedade de uma forma eficiente, né? O golpista consegue entender o que a sociedade quer, muitas vezes. E por que o senhor acha que no Brasil tivemos essa proliferação de pirâmides financeiras, diferente de outros países onde também ocorreram? Lembrando, por exemplo, vários casos de pirâmides na Albânia, recentemente criou até uma convulsão social, tivemos pirâmides financeiras em outros países do mundo, mas por que no Brasil esta concentração, além da escassa educação financeira, o brasileiro é mais ganancioso do que o resto do mundo? Esse componente é essencial. São várias situações que levam a ter essa proliferação no Brasil e essa adoção em massa. Essa necessidade de enriquecimento rápido, né? Eles exploram muito o direito de sonhar da pessoa e acaba que o brasileiro não tem, pela ausência de educação financeira, como bem pontuado, ele tende a achar que aquilo é possível, que aquilo é factível. Aliado a isso, a gente tem o quê? Uma sociedade que não é pautada para poder estudar, verificar como é que faz, como é que tem que incentivo ao trabalho rápido e não tem liberdade econômica. Então, assim, o Estado, ele também, se ele não dificultasse tanto nossas vidas, seria algo que já nos ajudaria demais. Agora, falando um pouco dos casos mais recentes, os casos mais icônicos, tivemos pirâmides financeiras aqui relatadas no livro que chegaram a fazer propaganda em vários grandes veículos de comunicação. Eu me lembro claramente em 2018, 2019, até na maior emissora do Brasil, tivemos casos de uma pirâmide financeira, inclusive utilizando uma menor de idade para fazer pirâmide, no caso da Atlas Quantum, também em jornais, em revistas, em banners na rua, né? Em São Paulo estava cheio, e depois se provou que era uma pirâmide, uma das primeiras grandes pirâmides financeiras, e que criou sérios problemas para milhões de pessoas. Como foi possível que as autoridades não entenderam, e ainda hoje não entendem, que isso é um problema, não perceberam que era uma pirâmide financeira? Por que a CVM, os órgãos de regulamentação, a polícia não percebeu e não evitou que isso acontecesse, que essas pessoas acabassem sendo lesadas, né, por essa operação fraudulenta? Nesse caso específico, é até com muita dor que eu falo isso, porque é uma situação que tudo aconteceu, nós mapeamos tudo, offshore funcionando no mesmo endereço com um cartel de narcolavagem de dinheiro no Uruguai. O dono está aí até hoje. Livre, solto? Não, nunca teve nada. Nunca teve... O dono da Atlas Quantum? Sim, nunca teve uma finalização do inquérito até hoje. Hoje já se passam 6 anos do caso. Foi feito diversos conflitos de competência, brigas judiciais, se era competente estadual para a esfera ou esfera federal, né? E ali sempre claramente é a Lei 7492 que aplica, então a esfera federal, isso não é basicamente a lei de a competência estadual, mas precisou o Conselho Nacional do Ministério Público falar. Só que em uma decisão recente entre aspas, alguns anos atrás, o STJ decidiu voltar e falou que não era mais federal, era estadual. E não dá para entender, chega um momento que você não consegue compreender. A única coisa que eu posso falar assim como uma espécie de, não é desculpa a palavra, mas uma proteção a respeito disso, uma defesa, foi pelo fato de eu ter vivido num órgão público. Eu já vim de uma história de ter participado da fiscalização do PROCON, do Estado de Goiás, e trabalho no Ministério Público. Isso também passa um pouco além. Qualquer órgão não tem recurso humano suficiente para combater tanta fraude que se faz. Ou seja, no Brasil temos fraude demais para a capacidade dos órgãos públicos de lutar contra... Falta gente. Falta gente, não tem como. E assim, eles estão sempre um pouco além. Dada a morosidade do poder público, toda a questão que a gente sabe como funciona, é bem travado o nosso sistema, vamos falar assim, do poder público em si. Esses caras estão sempre à frente, porque eles podem fazer as coisas muito mais rapidamente. O problema, além disso, esse problema não é exclusivo, né, do Brasil. Claro que o Brasil sofre mais com ele, mas assim, na América também a gente tem um bocado, muita situação relacionada a isso. Diversos são seriados e artigos a respeito do assunto. Pois é, né? A questão então, falta gente, temos uma tendência do brasileiro médio a querer enriquecer, falta educação financeira e as pirâmides vão proliferando. E os juros?
quando o juro é muito baixo, quando a rentabilidade daquilo que o brasileiro mais gosta de investir, que é a famosa renda fixa, né? Quando temos viúvas da renda fixa, o senhor acha que tem uma tendência a aumentar o número de pirâmides em circulação ou mesmo com juros altos as pirâmides vão continuar? Por exemplo, me lembro da questão da Lex Free, era com juros em 2 dígitos, se não me engano, né? A própria o Boi Gordo também era ainda uma época que os juros eram estratosféricos. Então, quanto que o juro impacta na proliferação de pirâmides financeiras no Brasil? O juro ele é um fator decisivo, né? Até porque, né, além do juro, ele cria a cultura. Eu acho que a cultura do Brasil relacionada a isso, a gente é um país que, se você for procurar pegar um benchmark ou um track records, comprovadamente quem está em renda fixa vai receber mais do que a renda variável no Brasil. É um pouco inóspito para a gente empreender. Então, isso faz ser um fator decisivo. Vamos dar um exemplo. Quando tivemos taxa de juros mais baixas também, teve uma proliferação porque era muito fácil. Mas esse componente juro, ele ajuda, ele colabora, mas eu acho que muito mais a cultura que se cria por trás, que é o essencial para que a pessoa faça esse investimento. Pois é, a cultura que se cria por trás, a cultura muitas vezes que é utilizada por pessoas, né, que a gente fala por pessoas que não têm mínimo de preparo cultural. Por exemplo, o caso da famosa Gás, né, lá de Cabo Frio. Ou, vamos contar um pouco esse caso para o nosso público, ou o inventor da Gás, né, o bandido, né, o piramideiro por trás da Gás, não tinha nenhum histórico escolar, era um garçom, né, de lá de Cabo Frio, se tornou pastor, se não me engano, foi pastor evangélico, de uma igreja evangélica, e depois acabou criando aquilo que poderia ser considerada a maior pirâmide financeira do Brasil, ou a pirâmide das pirâmides, ou algo parecido. Como foi possível que uma pessoa sem nenhum tipo de preparo conseguisse criar um esquema tão sofisticado e que durou vários anos, demorou vários anos para colapsar? Vários anos, foram mais ou menos assim, informalmente dizem 9 anos, mas eu não bato nesse número, mas mais de 5 anos foram. O que acontece? Ali, a forma da metodologia da GAS, ela fez uma situação um pouco distinta das outras. O que essas empresas, geralmente, as demais, faziam? Aquele marketing muito agressivo, aquela opulência, aquela ostentação muito grande. A GAS ela ficava mais ali no offline. Então, ela começou tendo algo no online, mas depois ficou muito no offline, no famoso boca a boca. E foi aumentando, e foi aumentando. E existe um fenômeno muito comum. Se você notar, como isso é uma indústria, essa indústria só se remaneja. A gente está falando de investidor anjo, nós estamos falando de stakeholders que tem. Tem investidor anjo para a pirâmide financeira. Como é que é o investidor anjo de uma pirâmide financeira? Vamos dar um exemplo. Quando a pirâmide está iniciando, ela não tem ali o capital, certo? Ela precisa ter tração e apresentar para o mercado. Geralmente você pode notar que pegam pessoas jovens, sem nível de escolaridade adequado, que é incompatível para desenvolver uma solução milagrosa. Isso se chama escolha do presidente, que a gente retrata isso em atos. A gente colocou no livro em atos, em capítulos, como se fosse uma orquestra. E é basicamente isso. Ele escolhe aquela pessoa e fala o seguinte: olha, você vai ser a cara desse negócio. Você fez a cara desse negócio, a partir do momento que a gente decidir por puxar da tomada e finalizá-la, você vai receber uma assistência a respeito disso, para que você ou saia do país ou que fique fora um pouco por um determinado período, fica ausente, como se fosse uma ajuda de custo, vamos falar dessa forma. Ou seja, você coloca a cara de um negócio que é criminoso, você sabe que é criminoso, e a gangue basicamente te diz: olha, deixa comigo, quando o negócio der errado, eu cuido de você, eu cuido da sua filtração, vai para fora, ou cuido da sua proteção aqui, é isso. E é muito organizado, porque a gente tem a questão do investidor anjo, a gente tem um cara que provê a tecnologia, por exemplo, para poder fazer o site, a gente tem um cara que... Também sabendo o que é bandidagem. Todos sabem, não tem como falar que não sabe. Ou ele está fazendo, ou é negligência. A gente não é, no direito, a gente não erra só por dolo, né? Tem omissão também, a gente tem um pouco disso. Prover a tecnologia, na maioria das vezes a tecnologia é dentro desse ecossistema já, né? E aí a gente tem também os multiplicadores, que aqui eu acho que é uma ponta essencial. Por quê? Para além da indústria, se forma uma universidade, tanto que a gente coloca, um capítulo do livro que eu falo assim, instituição do crime, que é de instituição de ensino e de instituir o crime. O que acontece? Às vezes uma pessoa muito boa, vamos imaginar assim, ele tem uma certa ambição, ele não tem aquela ambição de ser só aquele presidente do negócio, ganhar ali uma ajuda de custo temporária e sair e ganhar pouco na cabeça dele. E acredite, é pouco perto do que o cara tem de dor de cabeça. Números que a gente levantou aí nos bastidores, algo em torno de R$200 mil para a pessoa fazer, se prestar a perder ali o sossego dela. Então, para sempre. Então, eu acho, se dividir imaginando que a expectativa média do brasileiro passa de 70 anos, é pouco.
divide pela quantidade de meses. E esse cara, por exemplo, ele observa, vamos trazer aqui para a parte de Bryce Company. Ele veio oriundo da D9. O Antônio Neto. Ele veio oriundo da D9. Que era outra pirâmide onde ele tinha participado. Que ele tinha participado como multiplicador. Tanto que ele era um dos líderes que eles falam. Porque os nomes só mudam. É líder, multiplicador, embaixador, e vai por aí vai. A curiosidade. Gerente select, e vai. Isso aí, a criatividade deles é incrível. E ele observou, verificou, viu que não deu nada. Realmente, ele está por aí andando, o dono da D9 hoje. Estava até no Maracanã esse tempo aí, no jogo do Fluminense. Sim. E chegou a estar foragido por um determinado período lá em Dubai, que não aceita acordo de extradição. Então, o famoso Marcelo do Baiano. O Danilo do Baiano. Danilo do Baiano. E aí o que ele fez? Observou, verificou como é que faz, montou a Bryce Company. Só que se você notar no início da empresa, ela não tinha tanta tração financeira. Então acredito que pode ser até o quê? O próprio, isso é uma conspiração, teoria que estou dando, que é alguém que vem aqui por trás, financiou ele no início, depois ele caminhou com as próprias pernas. Que tirou o investimento e acabou e disse agora se vira, né? Exato, agora vai meu filho que você já está preparado para fazer a sua. Vamos continuar falando sobre esse ponto, rapidíssimo intervalo, já voltamos com o doutor Artemio Picanso, vamos falar de pirâmide financeira e luta contra fraudes no mercado de capitais. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, essa noite o papo é sobre pirâmides financeiras, luta contra as fraudes no mercado de capitais. Estamos aqui nos estúdios da BMC com o Dr. Artemio Picanso, advogado especialista em mercado de capitais e combate a fraudes financeiras. Doutor, a gente está falando sobre como tudo começa, como as pirâmides começam, como surge a ideia, muitas vezes é uma ideia que vem de outras pirâmides, então existe uma continuidade nisso tudo. Tem algum ponto em comum que o senhor percebeu, escrevendo o livro aqui, o Anatomia do Golpe, conhecendo muitos piramideiros, o senhor conheceu pessoalmente, foi visitar na cadeia alguns deles, como advogado das vítimas, no caso, né? Um ponto em comum de como eles se inspiraram, viram isso em algum lugar, leram alguma coisa, entenderam que era possível, ou simplesmente alguém foi lá e, por mero acaso, lhe ensinou como se faz? Eu acho que uma característica comum deles é achar que eles estão abençoando a vida de alguém. Acredite nisso. Eles têm uma deturpação de uma realidade social absurda. Então, exemplo, ele acha que, olha, eu fui paralisado, o problema não foi eu, foi a autoridade, o que quer que seja. Vou dar uma situação. Teve um cliente agora, cliente da empresa Bryce Company, não meu cliente. Ele entrou em contato com o Antônio Neto, que está lá na Argentina. Preso, inclusive. Preso em domiciliar. Né? Ele foi encontrado, pego pela Interpol, foi um trabalho que a gente tentou ajudar aí na medida possível. E aí o que aconteceu? Ele foi lá reclamar, falou lá da situação dele, e ele falou assim, olha, isso aí não é culpa minha, é do judiciário, felizmente vai ter alguma coisa lá, e é isso aí, mais ou menos dessa forma. Lavou as mãos. E o que eu notei porque eu tive presencialmente com eles, né, é o quê? Era absurdo as contradições semanais que eles faziam. Porque o hábito de mentir, às vezes, é tão grande que ele nem se esquece daquilo. Então, eu vou dar uma situação que era até curiosa. Eu vinha para São Paulo, quando foi no caso da Bryce, eu vim uma semana, uma atrás da outra, sequencialmente. E aí, o que aconteceu? Ele falava uma situação para mim, o Antônio Neto. Na outra semana, aquela situação que ele tinha dito, ele não lembrava que ele tinha falado. E ele afirmava que não tinha falado. E eu tenho certeza que ele falou. Eu estava com gente junto comigo. E a característica deles é o quê? Qual que é a forma de uma pessoa como essa, ele querer, ele se crescer profissionalmente? Como a gente vem dizendo, não faz por onde, não tem estudo, não estou desmerecendo qualquer outro tipo de profissão, não é por isso. Agora, não quer crescer profissionalmente nem pessoalmente. Ele acha o caminho mais fácil. Só que ele tem um componente que é diferente, que ele não tem medo. Ele simplesmente faz, ou às vezes o medo, dado o nosso sistema, que tem que dizer isso, sistema nosso processual penal, ele é computado. Esse cara vai ficar quanto tempo
preso. Até porque não existe uma lei contra pirâmides financeiras, né? Foi aprovada, foi proposta, né, uma lei, inclusive o senhor primeiro signatário a proposta, mas essa lei não prosperou. Não existe uma lei contra as pirâmides financeiras eficaz no Brasil. Eficaz não tem, porque o que vai acontecer? Qual que é o problema? A única forma disso resolver não é você tirar o cabeça. Como eu disse, é uma indústria por trás disso. Existem instituição de ensino, vamos falar uma universidade do crime disso, que se forma dentro desse ecossistema, reunião de confraria que eles fazem, que eles vão escolher o presidente. Isso tudo foi relatado aí porque eu consegui ter um relato de alguém que fez pirâmide e explicou as entranhas do negócio. E tá aí. É o único que eu acho que eu tenho na história do mundo alguém que falou assim, vamos ver alguma coisa, eu falo assim, o Madoff, vem aqui, sente aqui comigo, me explica exatamente como você fez. Ou Ponzi, eu não lembro de ter alguma literatura com isso. Eu consegui isso. Está aí dentro o estudo. Foram horas de trabalho a respeito disso. O que isso leva à conclusão? Se faz porque o sistema também nosso favorece, infelizmente, não adianta passar pano, eu acho que essa expressão até no linguajar chulo, favorece e é computado nisso. Um dos únicos que estão presos aí hoje, por exemplo, é o caso da GAS do Gladson, que ele desde o dia da operação remanesce até os dias odiernos. Só que ali vai além. Ali tem questão relacionada a impossíveis autos de grupo de extermínio. Pois é, esse ponto é interessante. Quanto que essas pirâmides são ligadas ao crime organizado? Quanto que essas pirâmides são ligadas, por exemplo, no caso do Gladson, lá da GAS, lá do Rio, a milícias, a traficantes, até lavagem de dinheiro, né, no caso. Claro. Era só no caso dele ou também outras pirâmides lavaram dinheiro, foram envolvidas em casos que vão além da simples fraude e vão, por exemplo, em casos de milícia ou de tráfico? Vamos fazer um contraponto aqui, até para deixar bem claro para a nossa audiência. Existe um share desse capital de investimento, desse volume financeiro, que 20% é o que a gente chama de dinheiro sujo. É dinheiro que nunca vai aparecer em uma ação judicial, que nunca vai questionar. Mesmo a vítima não vai correr atrás do dano porque não tem como comprovar que aquele dinheiro ali. Exato. E aí inclui essa parte que você bem falou, de crime organizado, o que quer que seja. Então 20% de uma pirâmide, geralmente alguém está lavando dinheiro, alguém no tráfico. Exatamente. Os demais 80% que falta, com Pareto, ele é subdividido da seguinte forma. Há uma parte significativa de 15% a 20% relacionado ao que a gente chama de viciado nisso. Então, a gente viu recentemente o pessoal do Tigrinho. É a mesma coisa, o cara tem um vício. Isso é um vício absurdo. Eu já tive situações que um cliente, ele passou por mais de 20. Então, assim, 15% está nisso. Que é mais ou menos um cara que às vezes tem até nesse pedacinho tem alguém que tem até uma malíciazinha já de entrar e sair. Ele já está tão acostumado no roteiro disso que ele já sai. Ou seja, consegue um dinheirinho. Ele consegue ainda tirar um dinheiro. E aí vamos comparando essa parte do dinheiro para a gente chegar no restante da porcentagem, que é o dinheiro limpo. Desse dinheiro limpo, 60%, a gente está falando assim, 20 mais 20, vamos colocar 40, vamos arredondar a conta para 60%. É dinheiro limpo. Desses 60%, 40% a 50% são os que entram no último ano. Ou seja, são as pessoas que não vão ver nada do dinheiro. Ou muito pouco. E o grande problema aqui no Brasil, que novamente traz, é que o aspecto da legislação, vamos comparar com a legislação americana. A gente viu o caso de Madoff, como é que eles fizeram? Até com algumas ressalvas, a gente tem que olhar isso, mas chegar numa baliza para tentar dar um equilíbrio. Eles pegam basicamente o quê? Aquele que teve lucro, ele devolve para aquele que teve prejuízo, para tentar equalizar essa conta e todo mundo sair no 0 a 0. Ou seja, na verdade, ninguém é só vítima. Quem tem lucro vai ter que pagar quem ficou fora. É quem teve o prejuízo. Aí isso vai, note que vai diminuir, vai dissuadir aquele que quer fazer assim, essa parte que eu disse do investidor profissional, de querer ganhar de qualquer forma, falar, eu saio no lucro, o meu está feito. Mas lá se consegue identificar a culpa, quer dizer, o dolo além da culpa, ou seja, eles conseguem ver que o cara está fazendo isso porque ele sabe que é pirâmide e quer aproveitar? Porque é difícil comprovar que uma pessoa que conseguiu sair antes sabia do que estava fazendo, né? Eu acho que o critério não é nem se houve dolo ou culpa, é só se aconteceu o fato objetivo. Você lucrou com essa atividade? Lucrei. Tá, então vamos fazer o seguinte, do seu lucro, você vai devolver
para equalizar para aquele que teve prejuízo. E nos Estados Unidos estão julgando assim? Estão julgando assim. O caso do Madoff foi isso. Tanto que tem, se eu não me engano, tem até um documentário falando a respeito disso, que mostra que muitas pessoas depois, assim, anos já, assim, a gente tem que olhar com um pouco de ressalvas também, anos depois já idosos, falando assim, pô, mas agora eu estou devolvendo alguma coisa que eu não tenho nem de onde tirar. E está sendo meio que uma medida expropriatória. Então, isso também tem que ser analisado com ressalvas. Quando a gente fala da lei, que eu acho que é a ausência de eficácia, é porque ele não adianta pegar só aquela pessoa que é o presidente, ou aquela pessoa que está ali. Isso é uma atividade que tem stakeholders. Tem gente, a maioria dos casos, eles pegam, vamos supor, o multiplicador ali, o líder, ele simplesmente sai de uma para outra, sistematicamente. Você já tem piramideiro serial. É o cara que ele vai só trazer uma base dele de clientela. Então ele traz a pessoa, aí ele migra. Aí é aquela questão. Hoje, a gente, mal comparando, tá? Na década ali, nos anos de 2000, mais ou menos, a gente perguntava para as pessoas, e nada contra, mas assim, até uma pegadinha um pouco mais irônica. Não tinha desempregado no Brasil, tinha concurseiro. Hoje não tem desempregado no Brasil, tem assessor de investimento, desculpa a franqueza, mas assim, as pessoas, todo mundo sabe fazer investimento, ou um grande trader. E aí essas pessoas trazem a restante, finalizou aquela, ele vai para outra, e vai fazendo esse ciclo o tempo todo. Então se você não for nesse cerne aqui, pegar essa pessoa que participa e multiplica o negócio, que era o que a gente queria que fizesse, não vai funcionar. Para além disso, o sistema processual penal, ele prevê a série de benesses que nós estamos vendo no dia a dia. Pois é, então crimes contra a economia popular ou fraude, estelionato não se aplicam de forma correta? Só para terminar esse aspecto jurídico, os tribunais não reconhecem que esses comportamentos podem ser enquadrados nessas tipologias criminosas e por isso que vamos dizer assim, a tropa da pirâmide consegue escapar? Porque não é bem isso. É porque assim, a lei 1521, que é a parte que fala de pichardismo, de pirâmide, não dava cadeia, detenção de 6 meses, 2 anos. Ou seja, já existe um negócio que não dá cadeia. Não dá cadeia. Então pronto, já começamos aí. Só que hoje, o que pega sempre? Eles vão entrar no artigo 2º, inciso 9 da Lei 6385, 76, que ele é competência CVM, que ele vai falar de oferta pública regular de contrato de investimento coletivo. Perfeito. Se ele não tem autorização de dispensa, porque esses caras estão todos errados, é óbvio que não tem, ele vai caracterizar crime contra o sistema financeiro nacional. Aí as penas são bem mais pesadas. Aí entra o artigo 4º, 7º, 16º, 4 a 12 anos e por aí vai. Como tem algumas, eles não vão conseguir pegar tudo, pega algumas pessoas que estão em funções delimitadas, é uma eventual organização criminosa. E aí vai aumentando. Aí realmente dá cadeia. Só que aí vem o sistema processual penal nosso, que é progressão, e a gente já sabe bem como é que funciona. Pois é, né? A situação, de fato, eles não vão acabar pagando nada, né? Agora, só terminando esse ponto, a justiça americana está começando a ter esse entendimento. Aqui no Brasil temos outra visão, estamos muito mais atrás nesse aspecto. Mas, na sua opinião, aquilo que o senhor apurou nesse livro também, nenhum cliente percebe que é uma pirâmide? Quero dizer, quando você entra em uma empresa que te oferece uma rentabilidade muito superior a qualquer investimento, muitas vezes 100% ao ano, né, ou até mais do que isso, nenhum cliente consegue perceber que aquilo ali não tem como dar certo, ou, na sua percepção, as pessoas sabem que aquilo não vai dar certo, são iludidas, não entendem porque não tem base. Ninguém consegue perceber que aquele negócio não tem como pagar esse dinheiro? Não, eu tenho certeza que as pessoas, tem muita gente que tem uma, assim, mal comparando, ele está muito próximo do próprio golpista. Então, isso mostra que tem uma má fé disseminada entre os clientes. Ele quer, não estou dizendo só da má fé dos clientes de forma geral, mas tem pessoas que, obviamente, sim, porque, veja bem, o que ele quer? Eu vou sair antes. Ele já tem essa consciência. Tem muita gente que é isso. Tem gente que é educação financeira, ausência, né? Melhor dizendo. E tem pessoas que são idosas, que realmente colocam ali porque mexem com o direito de sonhar. Quer ter uma aposentadoria melhor, quer morar no apartamento e etc. Quitado e por aí vai. O grande ponto existem pessoas que a diferença com o golpista é só uma, ele falta coragem de fazer a própria dele. Mas é verdade, não é uma coisa assim, mas você está falando isso hoje e mesmo defendendo pessoas. Sim, a gente não pode generalizar tudo. Eu não estou aqui generalizando. Eu só estou falando que existem pessoas que sabem. Isso é inegável. E só para terminar, que temos mais um minutinho. E os clientes que colocam milhões, muitas vezes são empresários, são pessoas que sabem fazer contas e que colocam milhões de reais, muitas vezes, boa parte do patrimônio, até famosos, né, entraram nessa. Como se explica isso? Como que essas pessoas entram em um esquema
que é organizado por uma pessoa que mal fala a língua portuguesa, não tem um histórico escolar nenhum, a estrutura é precária, até o site era precário, sempre atirando um ou outro, e mesmo assim entregam milhões do seu patrimônio para que eles gerenciem e cometam outras fraudes. Olha, a maioria dessas pessoas eu acredito que é muito capital de risco, porque não pode alegar desconhecimento, né? E ausência de dever de zelo. Vamos supor, imagina um grande empresário, isso eu já recebi. Teve empresário que eu vi o cara colocando 30 milhões. E numa pirâmide? Ah, tranquilo. Só que para ele 30 milhões nem coça. Agora, poderia, aí eu acho que é um erro, contrata ali um advogado, faz um due diligence da empresa que o cara vai rastrear tudo. Porque é sempre o mesmo caminho. A gente já vou até ensinar vocês aqui como eles vão fazer. Procura no site da CVM, vê se tem autorização, vê se tem dispensa. É bem simples, verifica se o que eles dizem fazer realmente acontece na prática. E para mais a mais, jogue numa calculadora de juro composto ou juro simples, vê se aquilo é factível a longo prazo. Porque a pessoa vai olhar o quê? Se pega, o problema não é 1 ano, 2 anos. Você tem que olhar isso para 30 anos. Não é um problema de uma empresa crescer 10% agora ao mês, num mês. Durante 1 ano ele pode até conseguir isso. Tem casos de empresas que fazem isso, mas de forma longeva, me apresente uma. Não, tinha casos também que o juro composto era tão surreal que superava o PIB do mundo. Sim. Né? Então, assim, coisas de fato incríveis para qualquer pessoa minimamente racional. Vamos para mais um rápido intervalo, já voltamos com o Dr. Artemio Picanso para falar sobre luta contra pirâmides financeiras. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre pirâmides financeiras, como lutar contra essa praga, essas fraudes que estão devastaram jamais, mas continuam devastando o mercado financeiro. Estamos aqui com o Dr. Artemio Picanso, advogado e autor desse livro aqui, Anatomia de um Golpe, que acaba de estrear, onde ele relata vários casos de pirâmides financeiras que foram desvendadas por ele, que também assessoria várias vítimas dessas pirâmides para tentar recuperar pelo menos parte do dinheiro que foi roubado. Doutor, nesse livro aqui, qual o caso mais icônico que o senhor acha da personalidade do piramideiro, da estrutura da pirâmide, da forma em que essa fraude foi se construindo e depois o eventual desfecho? Bom, eu vou dar uma resposta à la Hendrick, né, que as pessoas vão achar até estranho, chamado Gregor MacGregor. O cara vendeu um país. Só que trazendo para o Brasil, com certeza o caso da Brás Company. Com certeza, Antônio Neto. Por tudo, ele esteve em todos os poderes. Ele palestrou na OAB, ele esteve no Congresso Nacional falando como especialista. Ou seja, esse cara palestrou na Ordem dos Advogados do Brasil, palestrou no Congresso Nacional. Sim, e continua. Ele patrocinou um evento, não estou maculando novamente o órgão, mas ele patrocinou um evento de uma associação da Polícia Federal. Então, esse cara fez gol na Vila Belmiro, jogou na Vila Belmiro, pegou jogador, pegou artista, pegou de todo tipo de gente. Você imaginar. Ele teve quase toda a seara e nichado em qualquer canto. Religioso, boleiro, poder público, N cases. Para além disso, todo o contexto, que como a gente chegou a encontrá-lo na Argentina. Ele já estava acusando outro nome, estava fazendo musculação, estava bem fortinho, diferente, estava vivendo normalmente, já tinha aberto um outro Instagram, a gente conseguiu descobrir isso. Porque aí vem a parte da característica da pessoa. Ele tinha uma necessidade, tem até hoje, de se apresentar, de estar nas mídias sociais, nos holofotes. Literalmente, a vida dele é um Big Brother. Ele precisava aparecer. Não, é uma necessidade. Ele, com certeza, ele só foi preso lá porque ele ficou muito no holofote. Ele chegou a ter essa audácia de estar em vídeos de collab de academia grande lá, eu consegui encontrar isso. Então, isso foi um fator determinante para trazê-lo. Né? Até hoje está esperando o processo de deportação, mas todo o contexto ele teve no Fantástico mais de uma vez. Uma pelo Danilo do Baiano, da D9, outra pela própria empresa dele. Então, ele veio 2 vezes, pelo menos, eu acho que foram Fantástico. 3, tá? Acho que ele bateu até
Pode chamar musiquinha mesmo. Pode chamar música. Mas então quer dizer, se não tivesse cometido esses erros de querer se mostrar de novo, mesmo após o colapso da pirâmide, mesmo após tudo aquilo que aconteceu, ele hoje estaria ainda livre, solto? Seria muito mais difícil encontrá-lo? Hoje seria difícil encontrá-lo, né? Ele preso aqui no Brasil, provavelmente ele estaria, porque o problema deste caso específico, aí a gente tem que saber segregar casos e casos. Nós falamos do Atlas que a gente até hoje se espanta de não ter tido nada por parte do poder público. Nós estamos falando agora do caso da Braz. Aqui o poder público foi muito célere. Um processo que já julgou em 1 ano. Tem um pedido de extradição. Só que a extradição não acontece. Está lá na mesa. Mas porque os argentinos não deixam ou porque o Brasil não... Não, o pedido já foi emanado pelo Brasil. É a Argentina que não está executando? Não está executando. E o senhor acha que quanto à corrupção, porque estamos falando de pessoas que têm disponibilidade bilionária de recursos, muitas vezes não rastreáveis com facilidade, quanto que eles têm capacidade de corromper o poder público, não só no Brasil, mas também em outros países? Vamos falar desse caso, eu acho que ele tem essa capacidade, até porque, assim, não estou novamente apontando o dedo, mas é um pouco estranho. O advogado dele da Argentina, que foi responsável pela sua libertação para a prisão domiciliar, e a decisão que teve foi teratológica. Explico. O advogado ele era da Câmara Correcional da Argentina, oriundo, trabalhou lá, e hoje é advogado, tem a influência na Câmara, por óbvio, e a decisão ela é estapafúrdia. O que se justifica? A esposa também foi presa no dia, eles estão com 2 filhos lá, 2 menores, e se justificou a soltura dele, em linhas gerais, porque ele precisava continuar provendo a família, que ele estava com um brechó, vamos falar, é a melhor forma, um antiquário, e que, a grosso modo, a esposa era basicamente uma pessoa incapaz de cuidar de 2 crianças, por problemas de saúde, e precisava do marido ali, o paizão do ano. E aí, nota-se que, e ainda diga-se nesse caso, que segundo as informações que a gente levantou, nem eram pais exemplares. Primeiro que se fossem, não faziam o que fizeram. Segundo que deixavam na mão de 2 pessoas. E mesmo assim a justiça argentina... liberou. É impressionante que tudo isso aconteceu vindo de Campina Grande, né? Onde ele surgiu, onde foi criado, e onde ainda ele era ídolo por parte da população, né? Ou osannava. Mas ele conseguiu, nesse caso, abrir até uma filial aqui em São Paulo, perto da Faria Lima, na Rua das Olimpíadas, se não me engano, do lado dos grandes centros financeiros, das grandes empresas, do mercado financeiro. E como é que foi a aceitação dessa pessoa no mercado? Assim, ele circulava tranquilamente pela Faria Lima ou, pelo menos, quem opera no mercado profissionalmente percebia que havia algo estranho nessa pessoa, que vinha de Ferrari, havia de helicóptero, morava no Morumbi, uma mansão. Se percebia que tinha algo esquisito ou ele já começou a fazer parte do condado da Faria Lima? Olha, essa parte realmente me falta um pouco de informação, mas eu acredito o seguinte. Pelo que eu ouvi um pouco disso, ele não tinha essa resistência da Faria Lima em si, né? Mas claro que tiveram pessoas que fizeram vista grossa para isso, dado que não é defendendo o porquê que aceitavam isso. Mas ele era um cara, de certa forma, para alguns, para mim nunca foi, mas para alguns muito eloquente. A ponto que, você falou de uma casa do Morumbi. Acredite se quiser, esta casa que ele morou no Morumbi, se eu não me engano, o contrato dela era de 12 ou 14 milhões. Por mês? Não. Aquisição. Aquisição. Ele comprou a casa, metade ele deu em contrato da Braz Company. E o cara aceitou? Aceitou. Eu tenho esse contrato. Eu tenho. Mas aí, a pergunta é, como recuperar esse valor? Quem que é uma vítima desta pirâmide ou de outras pirâmides? Como é possível, se é possível, recuperar valores? E, geralmente, quanto em porcentagem se consegue recuperar de alguém que colocou dinheiro numa pirâmide financeira? Isso vai variar muito e depende de algumas circunstâncias. Vou explicar primeiro. Primeiro ato, a única forma que você tem para recuperar o capital é fazendo algo. O grande erro que a gente tem que deixar para a comunicação aqui das pessoas é que achar que o poder público vai bater na porta e falar: oi, amigo, está aqui seu dinheiro. Isso não funciona. Se não fizerem nada, a gente vai entrar no artigo 91, incisos 2, são efeitos da condenação, 2 pontos, a perda em favor da União, do Estado, ressalvado o direito lesado ao terceiro de boa-fé. Portanto, o processo nada mais é do que uma condição para você se mostrar como lesado. Primeira premissa. Quantas pessoas que entram na justiça? Que é a questão que sempre perguntam.
Dá para todo mundo? Nunca dá, mas a pergunta não é essa. É quantos que entram na justiça? Qual que é o share? 20% das pessoas que fazem algo na justiça, não passa disso. Ou seja, as pessoas deixam lá, aceitam o prejuízo e não fazem nada. Não fazem nada. O brasileiro, nesse ponto, ele preocupa com o que é supérfluo, o que é essencial, ele larga para lá, ou deixa disso. Terceiro, qual que é a dificuldade? O sistema judicial hoje ele não tem mecanismo de busca de criptomoeda, certo? Por exemplo, no caso que é o que a gente faz. A gente consegue fazer isso hoje, mas é uma via mais hercúlea. Não é impossível, a gente já fez. Tem um caso que você pode jogar no Google aí e vai encontrar isso. O que é o ponto? Eu preciso oficiar exchanges, exemplo, e usar tratados e convenções internacionais de reciprocidade para poder fazer construção de ativos digitais lá fora, porque eles têm que seguir normas de compliance do Financial Action Task Force, que é combate à lavagem de capitais e políticas, né, de anti-money laundering, né, de QIC, conhecer o cliente, QIT, conhecer a transação, QIP, conhecer o parceiro. As exchanges, as SECs, que são as exchanges centralizadas, precisam ter esses protocolos. Então, por essas vias indiretas que a gente faz. Porque pelo sistema judicial a gente fica restrito ao CISBAJUDE, ENAJUDE, ARISP, a grosso modo. Mas aí, só para terminar esse bloco, que temos alguns minutinhos ainda, por exemplo, tem corretoras, tem exchanges que sequer têm locais físicos, sedes físicas. A Binance, por exemplo, foi criticada por muito tempo por não ter uma sede física. O seu dono, o seu proprietário, o controlador também é uma pessoa bastante difícil de se encontrar, né, também de identificar. Tanto que a Binance foi proibida, por exemplo, no Reino Unido e em outras jurisdições. Como é possível conseguir captar de volta, obter de volta esses patrimônios que foram colocados em pirâmides financeiras, muitas vezes em Bitcoin, se as próprias exchanges muitas vezes não têm sequer um lugar onde podem ser notificadas? Novamente, é mais difícil. Elas têm um lugar, não tem aqui no Brasil. A gente vai para o carta rogatória, a gente segue o caminho tradicional, a gente não segue o que alguns fazem por aí para o Twitter. Né? A gente vai para o carta rogatória. Então, vai lá, utiliza a Convenção de Haia, o apostilamento, faz o apostilamento de Haia, o Tratado de Convenção Internacional de Reciprocidade com o país, onde que está aquela exchange, chegamos até lá. Esse é o caminho, não tem outro. Ou fazemos... o que eu peço em linhas gerais, assim, já está explicitando um pouco da peça, não tem problema de falar isso. Eu solicito o quê? Olha, juiz, me dê a ordem de poder fazer o bloqueio, me dê o enforcement. Beleza. Me dá a ordem, deixa que eu vou cumprir. Ou eu vou mandar para o compliance, eu vou fazer ofício, eu vou mandar rogatória, e isso vai ter tração. Atualmente, Binance ela tem, hoje já tem sede no Brasil, né? E ela fez uma aquisição, se eu não me engano, da empresa chamada Simpol, que é uma exchange daqui. Mas não quer dizer, novamente, que a exchange está lá fora que não é possível. Claro, se for uma exchange descentralizada é muito mais difícil, mas um relatório do Chainalysis, que é uma empresa que faz rastreio forense em criptoativos, ele demonstra aqui que muita parte do lavagem de capitais e de desvio de fraudes acontecem em exchanges centralizadas. Então não é só a ausência de sede física, né, ou de sede legal que acaba coibindo isso. Vamos para o último intervalo, já voltamos com o Dr. Artemio Picanso para falar de pirâmides financeiras e de luta contra as fraudes no mercado. Então não sai daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre pirâmides financeiras e luta contra as fraudes no mercado. Estamos aqui com o Dr. Artemio Picanso, advogado especializado em luta contra as pirâmides financeiras e autor desse livro aqui, Anatomia de um Golpe, que relata vários casos recentes sobre pirâmides financeiras que foram desvendados por ele e também de clientes que conseguiram obter de volta o seu capital, o dinheiro perdido, né? E também da psicologia, muito interessante a parte da psicologia dos piramideiros. Mas, doutor, só para o nosso público entender, a maioria das vezes, eu diria a totalidade das vezes, essas pirâmides financeiras utilizam Bitcoin como, vamos dizer assim, instrumento de trabalho, ferramenta de trabalho, ferramenta da fraude, né? E a promessa de rentabilidade fácil. Até porque o Bitcoin teve uma valorização muito expressiva nos últimos anos, e isso acaba, para as pessoas que não entendem, acaba criando um certo interesse por parte do público leigo. Na sua opinião, o Bitcoin é um problema no sentido de favorece essas pirâmides financeiras, ou o Bitcoin em si
é inocente nesse aspecto e mesmo sem essa criptomoeda a gente teria pirâmides de outras formas? Não, a gente teria de qualquer forma, porque como eu até retrato no livro, o Gregor McGregor vendeu um país. O golpe ele é a consequência de uma febre social, do comportamento humano, que ele se aproveita daquilo e faz. O Ponzi foi postal. Então, assim, cada um vai fazendo uma forma. O outro foi do mercado financeiro americano, Madoff. Então, a gente retrata um pouco disso. O Bitcoin, eu acho que assim, é a mesma coisa que a gente vê com a questão de armamento e desarmamento, fazer um tema um pouco polêmico. O culpado não é a arma, é quem puxa o gatilho. A tecnologia que as pessoas falam, que aí é erroneamente, às vezes até poder público fala isso, já vi isso, tive a oportunidade de presenciar ao vivo no Congresso Nacional, fala que o Bitcoin ele é propício para lavagem de capitais porque ele não rastreia. É o contrário. Ele está na blockchain. Ele é rastreável. A blockchain é um sistema imutável, transparente, auditável. E digo mais, toda essa discussão que se tem, por exemplo, hoje política, de falar de votação, faz em blockchain. Coloca todo o cadastro de medicamento do SUS para ver se está precisando, onde que está, qual postinho que está faltando, coloca em blockchain, só que o que vai acontecer? Acaba com qualquer desvio. Porque está ali. Não tem como questionar. Há exemplo, por exemplo, do caso da GAS mesmo. A gente rastreou carteiras. O Bitcoin ele é anônimo até certo ponto que eles falam. Porque, de forma ignorante, se fala o seguinte, ele é anônimo. Tá, mas por quê? Porque a carteira você não sabe de quem que é. Ah, tá, tudo bem. Mas se eu mando para você um dinheiro, ele tem uma transação, tem uma hash. Eu sei que aquela wallet é sua. Quando eu sei que aquela wallet é sua, eu sei todo o caminho do dinheiro que você fez, mesmo que você utilize mecanismo de mixagem, que é para embaralhar a carteira. Então, assim, a gente nunca e jamais a gente pode punir a tecnologia. Porque é o que a gente vê, eu sou um pouco contra a respeito disso, porque não pode fazer uma regulação ou qualquer coisa do gênero que estrangula o mercado. Não existe isso, não funciona. Eu me considero mais libertário. Até regulação tem que deixar o mercado um pouco livre para inovar. A gente viu agora, primeiro ato, o Brasil, fazendo um contraponto, com o IA. Já tem um marco regulatório de IA. A gente não tem nem IA aqui ainda. Às vezes você já mata o mercado aqui antes de nascer com a regulação que vai estrangular. Claro. E agora, no futuro próximo, o que o senhor acha que vai acontecer? Teremos mais, menos pirâmides? Quais serão, na sua opinião, os instrumentos utilizados pelos piramideiros, as promessas que eles farão? Porque, assim, com os juros tão elevados, a rentabilidade do mercado já é interessante por si só. Então, o que o senhor acha que os piramideiros vão utilizar para deixar as potenciais vítimas mais interessadas, mais propensas a investir, a colocar o dinheiro nas mãos deles? Gente, vocês querem saber o futuro da fraude? É só você pensar que o ser humano precisa. Então, vamos imaginar o seguinte, o que vai acontecer no futuro da humanidade? Eu vejo que daqui a algum tempo vai ter muita parte de inteligência artificial e robotização. A gente cada vez vai ter mais isso. O que eles vão falar? Vai ter um robô milagreiro, que vai identificar padrões, que vai dar uma rentabilidade acima do mercado. Sempre a pirâmide ela acompanha, vamos falar assim, ela tem ela tem um banco central paralelo. Ela tem ali uma reunião até me fugiu agora a palavra, do Copom, tem uma reunião do Copom paralela. Se está ali a taxa de juros a 14,25, vamos colocar que a pirâmide a 30%, 35% ao ano. Então, eles sempre vão passar. Só que, além disso, o incrível é que tem pessoas que vão investir em negócios duvidosos que, ao invés de pagarem o preço de aprender a mexer com o mercado, preferem. Porque a facilidade, a comodidade traz muito. Eles trazem esse pouco de comodidade para o investidor. Então, quer saber o futuro do golpe? Olha o que o ser humano precisa, vai ser basicamente isso. Eu apostaria, minha aposta é com inteligência artificial e robotização. Ponto. Vai ter um robô milagroso que vai fazer alguma coisa relacionada a isso. Último ponto antes de encerrar. A gente viu também muitos artistas, muitos famosos, colocando os seus rostos para se tornar garotos ou garotas propaganda dessas pirâmides. Na sua opinião, quanto que essas pessoas que a gente acha que tem um maior entendimento, mas também tem um maior poder de influenciar a opinião pública, e muitas vezes são pagas com parte de ações, né, uma porcentagem do acionariado daquela pirâmide. Quanto que essas pessoas são responsáveis também pela divulgação e pela proliferação de pirâmides financeiras e o entendimento da justiça brasileira acabará responsabilizando também famosos que colocaram seus rostos à disposição de piramideiros? A gente vê uma evolução da norma e de julgados a respeito disso, trazendo uma responsabilidade. Por quê?
Se a gente aplica, por exemplo, na 14478, que é o marco regulatório de criptoativos no Brasil, existe uma responsabilidade, ele tem o último artigo dizendo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, né? Assim sendo, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos um artigo que fala que é responsável solidário. Basicamente, todos os atores que concorrem direta ou indiretamente, ou fazendo vista grossa, ou fazendo negligência, pode vir a ser responsabilizado civilmente. Padece aqui ainda aquela questão penal que nós falamos, que não se pune tanto, mas eles podem vir a ser investigados. Eu acho que influencia e deveriam novamente, gente. Quantas vezes já conversei com várias pessoas famosas. Cara, pergunta ou contrata alguém para olhar. É o seu nome, você está colocando a sua publicidade. Você está colocando o seu nome na reta por alguém. Já teve casos de famosos que eu vi que estava por negligência ou basicamente não observaram. Eu tinha um telefone e falei, cara, sai disso aqui, você está maluco, isso aqui é ruim. Tiraram. Mas tem que ter um cuidado, não dá para sair falando, você tem que ser responsável, né? Aquela questão, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, por favor. Pois é, complicado. Então, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu queria, então, relembrar para o nosso público o livro do Dr. Picanso, Anatomia de um Golpe. Doutor, onde que o nosso público pode encontrar esse livro e também encontrar, inclusive, se alguém tiver algum caso parecido com aqueles que falamos, onde encontrá-lo para entrar em contato? Bom, a forma mais fácil e rápida que a minha equipe já vai atender é a parte do meu Instagram, que é o @artemiopicanso. Entrou lá, a gente já tem um Linktree que já vai direcionar para o livro, né? Tem um site, você já entra lá, pode fazer sua aquisição, manda para sua casa, tudo certinho, não tem muito problema. E a partir disso também você já entra numa comunidade que nós criamos, que é de discussão, uma comunidade que a gente estava tentando reverter. A gente passa de 350 pessoas atualmente, porque foi bem rápido que a gente conseguiu isso, fico muito feliz. E que a gente discute coisas boas, como não cair. A gente está falando ali e eu estou ali junto com o pessoal dando minhas contribuições na medida do possível. Perfeito. Então, para quem tiver interesse, é só dar uma olhada. Aconselho muito o livro, porque isso é um pedaço da história do Brasil recente, infelizmente, e de casos que ainda estão em aberto e que provocaram sérios problemas para muitos brasileiros. Doutor Picanso, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer tê-lo conosco. Artemio Picanso, advogado especialista em mercado de capitais e combate a fraudes financeiras. Volte sempre. Carlos, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, a BMC também por esse espaço. E se você não quiser cair em fraude fazendo o jabá, compra isso. É só comprar, ler, garanto que você nunca mais vai cair. É isso aí. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continuem com a nossa programação aqui na BMC e nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.